Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto no último dia da semana e num dia em que está a terminar mais uma semana também com o Eurodólar em baixo, ou seja, com ganhos do dólar. Como vemos aqui, esta vela da semana indica exatamente isso. Ainda não acabou, ainda estamos a começar o último dia desta semana, mas tudo indica que poderá, obviamente, acabar aqui em terreno negativo, ou seja, com uma vela negativa, fechando abaixo do nível de abertura e abaixo da tal, da tal nuvem de Ishimoku semanal, que está aqui entre os 1,0830 e os 1,0950, mas ainda longe destes tais 38,2% de Fibonacci do movimento que levou o preço desde o mínimo do ano até ao máximo do ano e que está aqui à volta dos 1,0660 a 1,0658 para ser mais preciso. No entanto, continuamos aqui a ver a continuação desta tendência ascendente do euro-dólar. Isto numa semana que foi recheada de várias situações, nomeadamente as últimas tarifas de Donald Trump de 25% sobre automóveis, a ser colocada também no dia 2 de abril, e que foi anunciada esta semana, e isto não deu assim, mesmo assim, um grande avanço ao dólar, ou seja, não houve um recuo assim tão grande do euro-dólar, o que demonstra, pelo menos para mim, a minha maneira de ver o mercado, é a minha opinião, de que poderemos estar aqui a ver realmente um fundo no próprio euro-dólar, ou seja, uma resiliência do próprio euro face ao dólar, numa situação em que o dólar deveria ter ganho mais do que ganhou esta semana com a história das tarifas. Bom, mas para a semana logo veremos, porque para a semana temos mais tarifas, nomeadamente as que estamos já à espera, as recíprocas, e é isso mesmo. Nós estamos à espera e, portanto, o mercado está à espera exatamente disso, já descontou muita coisa e provavelmente não teremos assim um movimento tão forte, tão agressivo como se pensava inicialmente, na medida em que o mercado foi descontando exatamente toda essa situação. Bom, hoje vai ser um dia cheio de indicadores económicos. Tivemos já cá na Europa a Alemanha com a confiança do consumidor abaixo do esperado. Tivemos também uma taxa de desemprego acima. Tivemos a inflação tanto em França como em Espanha, ou seja, as primeiras duas grandes economias europeias mostrarem uma inflação abaixo do esperado, ou seja, com o Banco Central Europeu, digamos, um pouquinho mais perto de um novo corte de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. E tudo isto acabou por não dar muito mais do que o que já vimos durante o dia de hoje, ou seja, um ligeiro recuo dos ganhos que o euro-dólar acabou por conseguir registar ontem, que veio aqui acima mesmo dos 1,08. Hoje ainda vamos ter nos Estados Unidos, e eu acho que isso é o mais importante de tudo, o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação, que se espera que seja à volta dos 0,3%, os 0,3% a nível mensal, com a inflação subjacente então a subir de 2,6 para 2,7. Há alguma coisa mais forte do que isso, ou seja, um Core PCE Price Index a nível mensal acima de 0,3 ou com a medida anual a ficar acima dos 2,7, creio eu que poderemos ver aqui assim então o euro-dólar a cair mais e poderemos, portanto, ver ganhos do dólar. Obviamente continuamos sempre à espera de algo que saia da cartola de Donald Trump e que pode aqui assim abalar um pouco os mercados, mas como já vimos o mercado parece estar a ficar um pouco saturado exatamente desta história das tarifas e isto poderá ir mais já contra o dólar do que a favor do dólar, como ao princípio foi e ainda está a ser.
Bom, voltamos aqui à parte mais técnica, já que para hoje pouco mais há do que isto que eu acabei de mencionar. Parte mais técnica, vamos aqui para o gráfico diário. Bom, vamos ainda ir um pouquinho mais atrás ao gráfico semanal. Como eu estava a dizer, ainda assim, tanto aqui o MACD como o RSI, eles continuam a privilegiar esta tendência ascendente que começou após os mínimos feitos este ano no euro-dólar, ok? Portanto, aqui assim no dólar, no gráfico diário que nós vemos o preço esteve aqui perto de testar tanto os tais 107, os tais 38,2% de Fibonacci, ou seja, aqui é 107,27 deste movimento que trouxe desde o último dia de fevereiro até ao máximo deste ano, que está aqui assim nos tais 107,27 e muito perto também da média móvel dos 200 dias que se encontra neste momento aqui a 10711. Portanto, ele esteve muito perto, não testou, mas não tocou, mas praticamente podemos considerar isto um teste. E se tal acontecer, o que podemos ver é que ele pode retomar a tendência ascendente, ou seja, feito esta correção, ele pode retomar esta tendência ascendente, a tal que vemos no gráfico semanal que eu referia, e nesse caso vamos precisar de ver, creio eu, aqui assim o quebrar do máximo da semana, aqui assim nos 1,0858, que dará, digamos, o final poderá dar o final desta correção e, portanto, o retomar da tendência ascendente do euro-dólar, onde temos os máximos do ano outra vez à volta dos 1,0950. Abaixo vamos continuar aqui a ter esta área nos 1,0710, 1,0730, aqui dada tanto pelos 38,2% de Fibonacci, como aqui pela média móvel dos 200 dias. Em termos de indicadores de momento, o MACD continua de alguma forma a mostrar a possibilidade de continuarmos a ver mais uma consolidação, tal como o RSI também de alguma forma, apesar de estar acima da linha de 50 e privilegiar mais esta tal retomada da tendência ascendente, ainda assim está bastante flat há bastante tempo e, portanto, continua também a privilegiar esta área de consolidação, esta consolidação que nós temos vindo a ver. Aliás, isso vê-se melhor nos gráficos de mais curto prazo, em que aqui, praticamente desde o princípio do ano, desde o princípio do mês, que temos aqui esta área à volta dos 1,08, portanto aqui 1,0765 até aos 1,09, portanto aqui bastante populado, ou seja, a continuar esta situação aqui assim de consolidação. Isto provavelmente para a semana poderemos ter uma história diferente, mas para já, nesta semana, foi o que aconteceu e que ainda está a acontecer. O preço continua, em termos do gráfico semanal, nesta tal área de suporte, resistência, como queremos chamar aqui, já foi suporte, já foi resistência, e neste momento está dentro dessa mesma área, os tais 1,0765, 1,0805. O quebrar disto, temos então os tais 1,0727, os tais 38,2% de Fibonacci e o mínimo já feito esta semana nos 1,0732, 1,0733. Isto antes da tal média móvel, por exemplo, dos 200 neste gráfico a 4 horas, que está a 1,0666 e portanto bastante perto dos tais 38,2% de Fibonacci no gráfico semanal da grande correção do mínimo do ano ao máximo do ano. Mas isto parece-me estar fora para esta semana. Vamos ver o que é que vai acontecer, entretanto, mais tarde, mas para hoje, creio que teria que ser preciso um número do Core PC Price Index bastante alto para que uma reação desse género, ou algo que aconteça com Donald Trump, obviamente.
os indicadores de momento, hoje o MACD volta aqui assim a dar aqui assim a probabilidade, a possibilidade de vermos aqui assim uma tendênciazinha ascendente. No entanto, o RSI continua bem abaixo da linha de 50, ainda continua com o momento a arrefecer uma vez mais e, portanto, a continuar a privilegiar antes esta tendência descendente que o euro-dólar tem vindo a ter nestes últimos dias. Para terminar, vemos aqui assim o gráfico a uma hora. Mais uma vez, esta área tem sido, e esta área é a desta semana, e reparemos, temos aqui os tais 10805, que foi que era o tal mínimo das últimas 2 semanas, a fazer aqui assim esta tal resistência. E o preço tem de facto de alguma forma ficado dentro abaixo dessa linha, e por outro lado temos tido aqui este primeiro mínimo logo no início da semana, que é à volta dos 1,0780, em que o preço esteve maioritariamente aqui assim. Portanto, estamos a falar os tais 1,0780, 1,0805. A história de que quando ele veio cá fazer este tal máximo, ajudado pelas tais tarifas, mas que não fez mais do que isso, e os tais 1,0733, ou seja, não chegou à média móvel 200, nem sequer aos 38,2% de Fibonacci, e está uma vez mais a romper esta área, os tais 1,0765, e vamos ver se vamos ter novo teste e a confirmar melhor este suporte aqui à volta dos 1,0730. Claro que no meio disto tudo, esta linha, a linha de tendência que eu tinha aqui colocado anteriormente, já não faz qualquer sentido, vamos retirá-la. O preço veio abaixo, continuou acima durante bastante tempo, o que leva a que aquela tendência que nós vimos durante alguns dias tenha terminado, e de alguma forma ele continua hoje a dar-nos aqui assim a possibilidade de vermos mais uma consolidação ou mais curta, ou ainda vindo aqui mais abaixo, portanto, a confirmar-nos este suporte. Bom, para hoje é tudo. Desejo a todos um resto de um bom dia, bons negócios, um ótimo fim de semana, e eu, por mim, segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!